Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Esse é mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel sobre o estudo do livro O que é o Espiritismo. Eu sou o Marco, sou voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel. Estamos fazendo aqui nosso estudo continuado, ainda da primeira parte do livro, do diálogo com o cético. E como já sabe, estamos fazendo esse estudo por tópicos. E hoje o tópico que iremos ver são os meios de comunicação. Então, na pergunta aqui, como nós já estamos fazendo esse estudo, Allan Kardec chama aqui o cético de visitante. E a pergunta do visitante é a seguinte: falastes de meios de comunicação. Poderíeis dar-me uma ideia deles? Porque é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco? Aqui é a resposta de Allan Kardec. De bom grado. Todavia o farei ligeiramente, porque isso exigiria um desenvolvimento muito grande, que encontrareis notadamente em O Livro dos Médiuns. Quer dizer, ele vai falar bem por cima, assim, porque se a pessoa que realmente quiser se aprofundar sobre o assunto, a leitura mais completa está no livro dos Médiuns. Mas o pouco que vos direi bastará para vos colocar a par do mecanismo e servirá, sobretudo, para compreenderdes melhor algumas experiências às quais poderíeis assistir até vossa iniciação completa. A existência desse envoltório semimaterial ou perispírito é já uma chave que explica muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, eles são muito variados e dependem, seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos, seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, aquele que se pode dizer universal, consiste na intuição, quer dizer, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Mas esse meio é muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Há outros mais materiais. Então ele quer dizer aqui que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: qual a influência dos espíritos em nossa vida, dos encarnados? Aí a resposta dos espíritos são eles que vos dirigem. Então é muito mais do que imaginamos. Então continuando aqui, certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento basculante de um objeto, uma mesa, por exemplo, que bate o pé. Frequentemente eles se fazem ouvir na própria substância dos corpos, sem movimento destes. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta ao desenvolvimento de ideias de uma certa extensão. A escrita a substituiu, obtendo-se esta de diferentes maneiras. Primeiro serviu-se, e algumas vezes se usa ainda de um objeto móvel, como uma pequena prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta a um lápis cuja ponta repousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, transmitindo-lhe a influência que recebe do espírito. E o lápis traça os caracteres. Mas esse objeto não é propriamente falando, senão um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Reconheceu-se depois a inutilidade desse intermediário, que é apenas uma complicação do processo, cujo único mérito é de constatar de uma maneira material a independência do médium, que pode escrever tomando ele o próprio lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no vago do ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Os médios têm, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se prendem ao seu organismo. Temos, assim, os médios de efeitos físicos, quer dizer, os que estão aptos a produzir fenômenos materiais como as pancadas, o movimento dos corpos, etc. Os médios audientes, falantes, videntes, desenhistas, musicistas, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum e se desenvolve pelo exercício. É também a mais preciosa, pois é a que permite comunicações mais frequentes e mais rápidas.
O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para entendê-las é preciso inteirar-se da maneira pela qual se opera o fenômeno. O espírito algumas vezes age diretamente sobre a mão do médium, a qual imprime o impulso, independentemente da sua vontade, e sem que este tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes o espírito age sobre o cérebro. Seu pensamento atravessa o do médium, que então, embora escrevendo de uma maneira involuntária, tem uma consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu e que todavia deve compreender. Ainda que neste caso o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se igualmente boas comunicações por esses dois gêneros de médios. A vantagem dos que são mecânicos é, sobretudo, para que as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, bem mais que nos meios de execução. Então, nesse trecho aqui da pergunta, fala aqui, né? Nós falamos aqui qual é o meio que os espíritos se comunicam, né? Então, através do médium, né, tem a comunicação, a influência deles, que é muito mais do que a gente imagina, sendo que eles que nos dirigem, como diz no livro dos Espíritos. Mas um assunto mais aprofundado sobre essa questão está no livro dos médiuns. Então aqui, né, como diz no começo do Espiritismo, os espíritos se comunicavam por pancadas, que é onde surgiu ali o fenômeno com as irmãs Fox nos Estados Unidos, e aí com as mesas girantes. Só que o método da comunicação através das pancadas era muito demorado para se formar um alfabeto inteiro. Aí usou objetos como intermediário, aqui está falando da prancheta, uma cesta, e depois viu que não precisava disso. Bastava o médium pegar o lápis ou uma caneta e o próprio espírito tomava, né, do corpo do médium para poder escrever. Então há vários tipos de médiums aqui, conforme a sua qualidade, sua aptidão, né, mediúnica. Aí os de efeito físico, que fazem as materializações, doando seu ectoplasma, né? E tem aqui os audientes, né? Os falantes, os videntes, os desenhistas. Aqui na época, o mais comum eram os escreventes, chamados os médios de psicografia. Mas atualmente a mediunidade que é mais utilizada é a da psicofonia através da fala, né? Não que não se use ainda a psicografia, mas a psicofonia através da fala é a mais comum hoje em dia, até porque é mais fácil, porque basta um gravador, né? Um aparelho, para poder gravar aqui a comunicação falada. E como diz aqui, há dois tipos de médium, o médium mecânico, né? Tem o mecânico e o semi-mecânico, né? O mecânico quando o médium não tem... E também tem o médium consciente e inconsciente. O totalmente inconsciente não tem noção daquilo que está escrevendo, né? E o consciente, o espírito usa da mão do médium para escrever, mas ele tá ali tendo noção daquilo que está falando ou escrevendo. E o intuitivo, quando ele é um intérprete, ele recebe por intuição aquilo que o espírito está ditando, ele vai escrever ou falar com suas próprias palavras. E aqui está falando que toda mensagem ela tem um pouco de animismo. Animismo vem de alma, a palavra ânima. E não quer dizer que a mensagem é deturpada pelo médium. Toda mensagem tem um pouco do médium, mas a mensagem mais perfeita possível é aquela que a mensagem tem mais do espírito e menos do médium. Então essa palavra animismo vem de um outro estudioso do espiritismo chamado Alexander Aksakov, que ele escreveu o livro Animismo e Espiritismo.
E aqui os espíritos que se comunicam através do médium também pela qualidade do médium, né? Os bons espíritos se utilizam de médiums, né? Que tem o seu caráter ali, que é para, através do estudo, através da instrução. Aqueles que querem apenas por frivolidade, por divertimento, vem espíritos ali de outra ordem, espíritos inferiores. Então, a outra pergunta do visitante. O procedimento me parece dos mais simples. Ser-me-ia possível experimentá-lo eu mesmo? Aí a resposta de Kardec. Perfeitamente. Eu digo mesmo que se estiverdes dotado da faculdade medianímica, esse seria o melhor meio de vos convencer, porque não poderíeis duvidar de vossa boa-fé. Só que vos exorto vivamente a não tentar nenhum ensaio antes de ter estudado com atenção. As comunicações de além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigo para aqueles a quem falta a experiência necessária. Ocorre aqui como ao que quisesse fazer manipulações químicas sem saber química, correria o risco de queimar os dedos. Então é aquilo, aquela frase de Paulo de Tarso: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então qualquer pessoa que queira se comunicar com os espíritos pode, depende da intenção dela, né? Qual a intenção, se ela quer fazer por meio instrutivo ou apenas por curiosidade, mas acima de tudo tem que ter o estudo, tem que saber o que está fazendo, porque, como diz aqui, tem os escolhos da mediunidade, as dificuldades. Então, a médium Ivone do Amaral Pereira falava: não devassa o invisível sem o devido respeito. Então, toda comunicação com os espíritos deve estar no meio seguro, né, numa casa espírita, não fazer isso fora dela, com uma equipe preparada, com a egrégora da casa ali sustentando, dando toda a proteção, né? E não no lar, que não é um modo adequado. Antigamente se fazia nos lares, né? Era assim as pequenas sociedades espíritas, como era ali em Paris e quando surgiu o espiritismo. Mas hoje em dia, o meio mais seguro de se fazer era na casa espírita, em reuniões com médios experientes, primeiramente fazer os cursos ali, os cursos de médios, aprender a toda a parte teórica, depois o desenvolvimento através da parte prática, ver qual mediunidade cada médio vai desenvolver, para depois praticá-la com segurança. Então ter toda ali a educação mediúnica, que é o importante. Por isso que Allan Kardec fala, né? Tem os perigos. É como se você pegasse um carro sem saber dirigir. É muito perigoso para a pessoa que está conduzindo ali sem ter a noção do que está fazendo. Por isso o estudo constante. E aqui a última pergunta do visitante nesse tópico. Há algum indício pelo qual se possa reconhecer essa aptidão? É a resposta de Allan Kardec. Até o presente não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que se acreditou reconhecer não têm nenhum valor. Ensaiar é o único meio de saber se é dotado. De resto, os médios são muito numerosos e é muito raro que, quando não o sejamos, que não encontremos entre os membros da família e das pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. São encontrados entre os homens e entre as mulheres, as crianças e os velhos, as pessoas que se portam bem e as que estão doentes. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria na permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade, do que resulta, em primeiro lugar, que todos os espíritos não podem se comunicar indiferentemente por todos os médios, e, em segundo lugar, que todo médium pode perder ou ter suspensa sua faculdade no momento em que menos o espera. Essas poucas palavras bastam para vos mostrar que há todo um estudo a fazer para poder se inteirar das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer-se que todo espírito pode atender ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que encontra.
Para que um espírito se comunique, é preciso primeiro que lhe convenha fazê-lo. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Em terceiro lugar, que ele encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Em princípio, pode-se comunicar com os espíritos de todas as ordens, com seus parentes e seus amigos, com os espíritos mais elevados, como com os mais vulgares. Mas, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos voluntariamente segundo as circunstâncias, e, sobretudo, em razão de sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pela requisição da primeira pessoa que tenha a fantasia de os evocar por um sentimento de curiosidade. Em caso semelhante, eles não se importariam quando vivos, e não fazem mais depois da sua morte. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Eles não se prestam a nenhuma questão de curiosidade, de prova ou tendo um objetivo fútil, nem a nenhuma experiência. Os espíritos levianos vão por toda parte, mas nas reuniões sérias se calam e se afastam para escutar, como faria um escolar em uma douta assembleia. Nas reuniões frívolas, eles se divertem, distraem-se com tudo e frequentemente zombam dos assistentes e respondem a todos sem se inquietarem com a verdade. Os espíritos dito batedores, e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas, são de uma ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Eles têm uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam mais dessas coisas que nossos sábios de fazerem exibição de força. Se disso tem necessidade, servem-se desses espíritos de ordem inferior, como nós nos servimos de serviçais para o trabalho pesado. Então, nesse último trecho aqui, né, tá falando que a mediunidade ela é volátil, a gente pode adquirir outros tipos de mediunidade, mas a gente pode perder, suspender a mediunidade dependendo do nosso uso. Se nós estivermos fazendo mau uso da mediunidade, ela é suspensa pelo plano espiritual, uma interrupção. Mas também nós podemos adquirir no decorrer da nossa reencarnação várias outras aptidões, a intuição, a vidência. Por um momento da vida alguma mediunidade ela é útil, em outra parte da vida ela pode ser, né, dar oportunidade a outra tipo de mediunidade para que seja mais apto ao trabalho que estamos fazendo naquele determinado momento da vida. Então os espíritos sérios, eles não são invocados, eles não vêm por evocação, eles vêm quando eles querem, eles só comparecem em reuniões sérias. Os espíritos inferiores em reuniões sérias eles se calam, como está falando aqui, mas aquelas que vêm por curiosidade, por brincadeira, eles aparecem, fazem bagunça, se divertem das pessoas, né? Falam, usam nomes pomposos para se dizer, né, reconhecidos, tiram sarro das pessoas que acreditam. E esses mesmos espíritos inferiores são usados pelos espíritos superiores para certas determinadas tarefas, né? Por exemplo, para se fazer ver que através de um efeito inteligente tem uma causa inteligente, é usado esse tipo de espírito para mostrar, né? Os espíritos ali, os batedores, né? Então eles usam dos médiuns de efeito físico para poder fazer as manifestações das batidas, dos sons ou mesmo da suspensão de objetos. Então esse foi aqui o tópico, os meios de comunicação. Vamos ver aqui um resumo comentado. Então esse trecho do livro explora como os espíritos se comunicam com os vivos, utilizando formas que variam desde a intuição e pancadas até a escrita, fala, desenhos e música. Os médiuns desempenham um papel crucial nessa comunicação, apresentando habilidades distintas, como a capacidade de produzir fenômenos materiais ou de escrever automaticamente.
Aqui Kardec destaca a importância de um estudo cuidadoso antes de tentar comunicar-se com espíritos, pois essa prática pode ser complexa e arriscada. A comunicação depende da disposição tanto dos espíritos quanto dos médiuns, e a qualidade das mensagens se relaciona com a moralidade dos espíritos envolvidos. Espíritos sérios se comunicam em contextos respeitosos, enquanto espíritos frívolos tendem a aparecer em ambientes mais leves, né? Aqueles que só querem brincadeira. Assim, a seriedade e o respeito nas interações são fundamentais na doutrina espírita. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. No próximo vídeo, nós veremos 2 tópicos: os médios interesseiros e os médiuns e os feiticeiros. Então, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, por mais esse estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Se for da vontade do Pai, que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo do livro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.